close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem, eu sinceramente espero que você esteja melhorando. Eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara que eu tenha conseguido te ajudar, nem que seja um pouquinho, a você melhorar um pouquinho. Tomara que uma das orientações que eu tenha te dado aqui em algum momento tenha feito você subir mais um degrauzinho nessa sua escada de melhora em direção a se libertar da sua dor. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, é um prazer ter vocês aqui de novo para mais uma aula. E eu já vou te contar, eu vou tentar falar um pouco menos hoje, hein? A turma tá falando aqui que eu tenho falado demais, a aula tem ficado muito grande, então eu vou tentar ser mais sucinto. Mas, deixa eu te falar, não é esse o foco, hein? A ideia não é uma questão de tempo, a ideia é que você saia daqui, saia dessa aula entendendo o que a gente quer, entendendo como é que você faz para se libertar da dor, certo? E é por isso que eu entro nas minúcias mesmo. E eu procuro evitar nomes e tal, essas coisas, termos técnicos, porque a ideia é falar um português aqui contigo, tá? E não mediquês, tá? Mas... E para isso eu gosto de explicar, eu acho que é mais fácil você entender se eu conseguir explicar tudo isso. Você entendeu a base, fica muito mais fácil entender o dali para frente. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre dores na região cervical, mais especificamente a gente vai falar sobre aquele famoso torcicolo, que se você nunca teve um torcicolo, eu tenho certeza que você pelo menos conhece alguém que já teve um torcicolo, porque isso é bastante comum de acontecer, tá? A notícia boa, antes de mais nada, é o seguinte, calma, o torcicolo ele vai passar. Se você fizer nada, o torcicolo vai sarar, certo? A questão é quanto tempo vai demorar para sarar, certo? Se você fizer nada, você vai ficar 2 semanas com torcicolo e beleza, em um momento ali ele vai passar. Mas a ideia é que a gente consiga acelerar isso, para em vez de ficar 2 semanas, você ficar, enfim, 1, 2 dias, o menor tempo possível com isso. Beleza? Bom, como é um tema que eu já sei que vai conseguir ajudar muita gente que de repente está sofrendo com torcicolo ou um dia na vida vai sofrer com torcicolo, eu vou te pedir aquela ajuda para chegar em mais pessoas, beleza? Então já pega esse link aqui e já coloca nos seus status lá no WhatsApp. Coloca nos seus stories no Instagram, pega esse link e manda para quem no grupo da família, manda para quem você sabe que sofre com dores no pescoço, porque a gente vai falar de torcicolo, sim, mas a gente vai abranger bastante também essa região, toda a cervical aqui, a região do pescoço. Então, de repente, uma pessoa que tem dor no pescoço já há um tempo, essa aqui também vai conseguir ajudar, beleza? Então, conhece alguém que tem essa dor no pescoço? Conhece alguém que sofre com crises de torcicolos frequentes? Então, manda esse link aqui para essa pessoa. Vamos tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Beleza? E já me dá aquela moral, né? Acabei de parar aqui os atendimentos, encerrei os atendimentos de hoje e em vez de ir embora de ir para minha casinha, em vez de curtir a minha digníssima esposa e o meu filho, ir para casa, tomar um belo do banho, eu fiquei aqui até mais tarde para gravar essa aula para você. Então me dá aquela moral, já deixa aquele like, sem contar que só você deixando o like aqui, o próprio YouTube entende que esse conteúdo ajudou as pessoas e vai jogar para cada vez mais pessoas. Então só o fato de você dar o like, você já me ajuda a ajudar cada vez mais e mais pessoas, certo? Chega de enrolação, vamos direto ao que interessa. Vamos falar sobre
dor no pescoço, ou tecnicamente falando, cervicalgia. Algia vem de dor, cervical, obviamente, coluna cervical. Então, cervicalgia, dor na coluna cervical. Mas a gente vai tentar falar hoje um pouco mais sobre realmente torcicolo. O que é o torcicolo? Porque várias coisas podem causar dor na coluna cervical, certo? A gente não vai abranger todas aqui, não daria tempo, a gente vai ficar aqui uns 2 meses falando. Por isso que a gente escolhe uma e de repente, se você tiver outra dúvida, outra questão, não tem problema, deixa nos comentários, manda para mim lá no direct no Instagram, não tem problema, e a gente vai abordar todos os temas que vocês tiverem dúvidas aqui, beleza? Vamos lá, gente, o que você precisa entender antes de mais nada para entender o que é que causa um torcicolo? Você precisa entender o funcionamento do nosso pescoço, o funcionamento da nossa coluna cervical, certo? Então agora eu não vou mais falar cervical, eu não vou mais ficar falando pescoço e também não vou mais ficar falando coluna cervical. Para a gente ganhar tempo, eu só vou chamar isso de cervical, você já sabe de onde eu estou falando, beleza? Então, vamos lá. A nossa cervical, ela tem bastante movimento, certo? Então é uma região que você consegue fazer movimento grande para frente, você consegue fazer grande movimento lá para trás, você consegue fazer grandes movimentos inclinando para um lado, inclinando para o outro lado, você consegue fazer grandes movimentos girando para um lado, girando para o outro, e a coluna cervical ainda tem a peculiaridade, eita, será que vai sair? Coisas particulares, então são particularidade, isso mesmo, a coluna cervical tem a particularidade de combinar movimentos. Então, você consegue inclinar para frente e ao mesmo tempo inclinar para o lado. Você consegue inclinar para trás e ao mesmo tempo rodar para um lado para o outro. Então, a gente consegue combinar vários movimentos. Isso acontece pela anatomia, pela posição, pela maneira que o Papai do Céu fez o ossinho da coluna cervical. Aliás, os ossinhos da coluna cervical, os 7 ossos que envolvem a coluna cervical, mais o osso aqui da base do crânio, beleza? Bem, o que acontece? Entenda que a coluna, a vértebra, a coluna é formada por vértebras e as vértebras são um empilhamento de uma sobre a outra, certo? E tem um encaixe, uma articulação. O que é articulação, Bruno? Onde acaba um osso e começa o outro e ali vai ter um movimento. Isso é uma articulação, beleza? Então, o encaixe, a articulação da coluna cervical, ela se dá quase que na horizontal, assim, ó. Certo? Então, enquanto lá na coluna lombar, esse encaixe, o que a gente chama de faceta articular. Por que chama faceta articular, Bruno? Porque é a face da vértebra, um pedacinho ali da vértebra, que vai se articular com a face da vértebra de cima. E aqui é onde vai ter movimento. Então, a posição dessas facetas, essa posição do movimento entre uma vértebra e outra na coluna cervical é quase que na horizontal. E conforme vai descendo a coluna, isso vai se verticalizando. Lá na lombar é quase que vertical. O que acontece então? É por isso que lá embaixo, nossa coluna lombar, a gente não consegue fazer grandes giros, certo? Se você girar muito a coluna, você vai perceber que você gira bastante aqui no cervical, você gira até bastante a coluna torácica, onde tem o tórax, mas lá embaixo a coluna lombar ela fica quase que parada, certo? Por quê? Porque começa a bater uma na outra quando a gente tenta movimentar, porque a faceta tá mais ou menos nessa posição assim, ó, levemente inclinada, quase que na vertical. Já lá em cima, na coluna cervical, isso está quase que na horizontal, está mais ou menos nessa posição assim, ó, quase na horizontal. Isso permite que tenha movimento de rotação, permite movimento de deslizamento para um lado para o outro, permite movimento de deslizamento para frente e para trás e permite a gente começar a combinar movimentos. Por isso que a gente tem tanto movimento na coluna cervical. Certo? Bruno, mas por que você me falou tudo isso? Bom, eu te falei tudo isso para você entender o seguinte. A gente tem algumas vértebras na coluna cervical. Então, a gente tem 7 vértebras, como eu acabei de te falar. E eu estou te contando que você faz vários e vários movimentos em várias angulações
de movimento. Então, da mesma maneira que eu consigo rodar assim, eu consigo rodar levemente inclinado para frente, eu consigo rodar ainda mais inclinado para frente, eu consigo rodar lá no final da inclinação para frente, eu ainda assim consigo rodar minha cabeça para um lado e para o outro, certo? Só que não é o mesmo músculo, de acordo com a amplitude do movimento, de acordo com onde está o eixo desse movimento, vai ser um outro músculo que vai fazer esse mesmo movimento. Então, o músculo que faz a rotação aqui, ele auxilia na rotação inclinada aqui embaixo, mas aí vai ter um outro músculo que é o principal para esse movimento. Então, o músculo que faz a rotação aqui embaixo é o principal nessa posição, mas quando eu estou com a cabeça olhando aqui no horizonte, ele auxilia o movimento. Então, a gente vai tendo músculos específicos para movimentos específicos em amplitudes, em angulações específicas da nossa coluna cervical. O que eu estou querendo te dizer com isso, então? Essa volta toda que eu dei foi para te dizer e te explicar o motivo pelo qual a gente tem uma infinidade de músculos na cervical. A gente tem bastantes músculos aqui. Mas assim, é uma quantidade significativa, certo? Então, assim, no braço a gente tem uma série de músculos, mas assim, a gente vai ter 2, 3 músculos que vão fazer X movimento. Agora aqui a gente está falando de um monte de músculos, certo? E são um monte de músculos pequenininhos, são músculos gigantescos, enormes. Então, o músculo saiu daqui, chegou até aqui, o outro saiu daqui e veio até aqui. Até aqui não tem. Cadê? Tá espelhado. A câmera espelhada para mim, né? Então o músculo sai daqui e o outro vem até aqui, aí sai o outro daqui que vem para trás, o outro sai daqui que vem para frente, certo? Entendeu? Então a gente vai ter bastante músculo ali. Entendido isso, agora vai ficar bem fácil de você entender o que é um torcicolo. O torcicolo nada mais é do que uma contratura de um desses músculos, de um ou mais desses músculos, ok? O que é uma contratura muscular, Bruno? É quando o músculo contrai e não consegue mais relaxar, certo? Então, basicamente, uma contratura muscular, ela por definição, é uma lesão muscular. Entendido? Então, quando a gente tem uma lesão muscular, a lesão muscular mais grave que a gente teria seria o músculo romper. Então, tá aqui o músculo, ele rompeu, porque estirou, fez muita força, sofreu um trauma e esse músculo rompeu. Então, isso é uma lesão muscular, você tem uma lesão nesse músculo. Essa aqui é a lesão mais grave que pode acontecer, certo? Outra coisa que pode acontecer é romper algumas das fibras desse músculo. Então, de repente, você fez algum movimento que estirou e rompeu ali algumas fibras, mas as outras até ficaram íntegras. Então, agora a gente tem um rompimento parcial desse músculo. Rompeu parcialmente. Romperam algumas fibras e não tudo. E isso vai ser dosado com a quantidade de fibras que foram rompidas, mas a gente não vai entrar nisso agora, porque o tema de hoje não é lesão muscular. É só para você entender onde a gente quer chegar. Bom, depois disso, ao invés de você ter rompido algumas fibras, você não rompeu fibra nenhuma. Mas imagina, o músculo tem esse tamanho aqui. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. E aí você sofreu um estiramento desse músculo, ele veio parar aqui. Então não rompeu nenhuma fibra. As fibras estão totalmente íntegras, mas elas estão estiradas. Então agora você tem um estiramento muscular, que também é uma lesão, agora um pouco mais leve. Certo? E a lesão mais básica, a lesão muscular mais básica que a gente tem é a contratura. É quando o músculo contrai e mantém ali contraído e não consegue soltar. Isso dificilmente acontece com o músculo inteiro, tá? Todas as fibras do músculo se contraem e não relaxam mais. Mas é muito comum que a gente contraia e aí um pedacinho desse músculo fica ali contraído e não consiga mais relaxar. Isso é uma contratura muscular, certo? Se a gente tiver, por exemplo, uma contratura muscular na coxa, isso vai te incomodar, isso vai causar algum desconforto, alguma dor, vai te causar alguma limitação e tal, mas você vai conseguir viver, ok? Por quê? Porque a musculatura lá da coxa costumam ser músculos grandes, tá? No pescoço, lembra que eu falei? Um monte de músculo pequenininho. Então, quando você tem uma contratura, é mais fácil que ele pegue uma área maior desse músculo.
E agora esse músculo contraturado vai impedir que você faça alguns movimentos. Então, imagina só, você tem um músculo, vou mostrar aqui do outro lado que é mais fácil. Você tem um músculo que sai daqui e vem para cá, beleza? Aí esse músculo contraturou. Então, quando ele contraturou, ele vai se aproximar aqui assim, vai manter aqui, beleza? O que vai acontecer, então, se você tentar inclinar a cabeça para o outro lado? Ou seja, esse músculo, é como se fosse alongar. Mas como ele está com essa contratura, ele não vai deixar. E aí, agora, você tenta inclinar a cabeça para o lado. Ai, nossa, como isso dói. Nossa, sinto muita dor, não consigo. E, inclusive, a tendência seja que uma posição de repouso para você, paradinho, sem dor, seja com essa cabeça dele. Inclinado de novo, aqui. Com a cabeça levemente inclinada para cá. Porque esse músculo vai puxar aqui. E essa aqui agora vai passar a ser uma posição mais confortável, sem dor para você. E é por isso que você, quando tem um torcicolo, tende a ficar com a cabeça levemente inclinada, com a cabeça levemente rodada, certo? Às vezes inclinada e rodada. Lembra? Tem músculos que fazem mais do que um movimento. E aí o que vai acontecer? Por conta desse encurtamento aqui agora, essa cabeça ficou para essa posição aqui. Quando você tentar levar para o outro lado, nossa, ai que dor, não vai, certo? E por que não vai? Porque esse músculo, quando entra numa contratura, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o músculo é um negócio que ele está preso num osso e em outro osso. Quando ele contrair, ele vai aproximar esse osso um do outro, e é assim que a gente tem movimentos. Então, quando eu estou te contando que tem uma contratura, ele vai levar, lembra daquela posição de repouso? Vai tentar aproximar um osso do outro, para que o músculo saia dessa contratura. Então fica numa posição mais confortável para esse músculo. Isso é fisiológico, tá? É reflexo do nosso corpo de uma defesa. Tem uma contratura, então deixa esse músculo mais paradinho para ele tentando relaxar e assim por diante. Beleza? Então o que vai acontecer? Ele vai puxar a vértebra numa posição incorreta. E agora a vértebra que estava assim, agora a vértebra vai estar levemente inclinada, a vértebra está levemente rodada, a vértebra está levemente para frente, enfim, pode estar em uma ou mais direção, mas ela não vai estar no movimento correto. Então, se a vértebra está levemente inclinada para cá, toda vez que você tentar fazer um movimento para o outro lado, ai, nossa, dói muito, olha isso aqui, para cá eu até consigo virar, dói um pouquinho, mas até consigo virar. Agora pro outro lado, nossa, não vai, nossa, causa muita dor. Às vezes dá dor do mesmo lado, às vezes a dor é do lado do outro lado. Por que a dor pode andar? Porque a vértebra é central. Então, quando ela estiver desalinhada, ela pode causar sobrecarga que vai cair para um lado ou que vai cair para o outro. Então, não necessariamente a dor vai estar do mesmo lado da contratura muscular existente, certo? E aí, por que eu te disse lá no começo que se você fizer nada, você vai sarar? Porque uma hora essa contratura vai deixar de existir, certo? Uma hora o corpo vai relaxar essa musculatura e pronto, essa contratura vai deixar de existir. Agora, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Não sei, certo? Bruno, por que isso acontece? Aí é que vem o X daqui então. Por que esse músculo contratura? Às vezes ele pode contraturar porque ele ficou numa posição que não foi boa para ele, tá? Então é por isso que às vezes você vai dormir bem, tudo normal, e acorda com torcicolo. Por que isso pode acontecer? Porque você dormiu numa posição que não estava legal, com o travesseiro, com a cabeça muito girada, com o travesseiro muito inclinado, enfim, certo? Então você dormiu numa posição que não foi legal para aquele músculo, e ele passou horas e horas e horas naquela posição que não era legal para ele, ou porque ele está sendo muito apertado pelas vértebras, ou porque ele está sendo muito estirado, porque a cabeça está rodada lá para o outro lado, certo? E aí você acordou com essa contratura muscular, ou pelo todo o contrário disso. Lembra que eu te contei que tem a contratura e a contratura desalinha a vértebra. O que pode acontecer também e que é bastante comum, a vértebra desalinhar e isso gerar uma contratura no músculo, certo? Um exemplo clássico disso, é o efeito chicote no pescoço, certo? Sabe quando você está andando, está dirigindo aqui o carro, está andando dentro do carro dirigindo, aí o trânsito, enfim, parou, alguém foi lá e bateu no carro. Quando bate no carro, acontece o seguinte: você está aqui parado, distraindo, limpo e contente, escutando uma música no som do seu carro. Aí o carro bateu lá atrás,
o seu carro vai andar para frente. E a tendência é a cabeça ficar parada aqui. Então o que vai acontecer? Ó, o carro andou para frente e a cabeça... E aí depois ele vai trazer tudo... Pá. Ou seja, fez uma chicoteada com a sua cervical, certo? Vou fazer em câmera lenta de novo, ó. Isso que acontece, dá uma chicoteada. Só que é muito rápido a batida do carro, certo? Então, muito rápido. Imagina isso. Em cima da articulação que estava completamente desprotegida, despreparada por aquilo. Estava distraída a musculatura, não estava esperando aquilo. Aí, esse chicote pode desalinhar, tirar a vértebra da posição correta, e isso então vai gerar uma contratura muscular. Isso é muito comum em acidente de carro, quando bate, certo? E aí, o que os médicos fazem? Vão lá e colocam aquele colar cervical, certo? Para que coloca esse colar cervical? Para deixar o mais paradinho possível, para tentar relaxar aquela musculatura o mais possível. E aí, obviamente, vai medicar, vai dar um relaxante muscular, vai dar alguma coisa para dor e assim por diante, tá? Mas, entendeu? Então, a gente tem o torcicolo, ou porque tem vértebra desalinhada, fora da posição correta de movimento dela, isso gera dor, ou porque tem uma contratura muscular. Só que ambos andam de mão dadas, certo? Então, só a contratura muscular é suficiente para gerar dor. Só o desalinhamento da articulação também é suficiente para gerar dor. Só que a contratura muscular em algum momento vai desalinhar a articulação. E o desalinhamento da articulação em algum momento vai gerar uma contratura muscular. Então, ambos vão estar de mão dadas, certo? Então, basicamente, o que acontece na grande maioria das vezes é estar acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. O desalinhamento articular e a contratura, certo? É por isso que tem gente que fica 1, 2, 3 semanas com aquele colar cervical e não tem uma melhora esperada, certo? Porque não tem só a contratura, tem um desalinhamento em alguma das vértebras, em uma ou mais das vértebras da coluna cervical. Então, o que a gente precisa? Identificar qual é a vértebra, identificar a posição que ela está. Então, a vértebra deveria estar aqui, mas ela está assim. Você identifica qual é a vértebra, qual está girada, vem aqui e usa a técnica para colocar isso de volta no lugar, certo? E, óbvio, tem técnicas para você ir relaxando a musculatura e assim por diante, certo? Então agora você entendeu o que é um torcicolo, o que causa um torcicolo. E aí eu vou te falar, o que você pode fazer para aliviar aí em casa, certo? Então, se eu te falei que tem uma contratura muscular, a primeira coisa que a gente precisa é relaxar essa musculatura, tá bom? Do que você tem em casa. E mais fácil de fazer é, de repente, uma massagem, tá? Pode fazer uma massagem com alguma pomada, tá? Não tem problema nenhum. Mas compressas quentes. Compressa quente tende a relaxar a musculatura, tá? Quanto mais úmida for essa sua compressa, mais eficaz vai ser, porque o calor úmido ele consegue atingir tecidos mais profundos do que o calor superficial, por exemplo, de uma bolsa. Então, em vez de usar uma bolsa, você usa uma toalha molhada com água quente para aquela região. A própria água do chuveiro, aqui assim, você precisaria ficar ali alguns minutos, então pelo menos uns 20 minutos. Se você deixar ficar parado 20 minutos de água caindo no seu pescoço, a natureza não vai ficar muito feliz com você, desse água sendo desperdiçado, e você também não vai ficar muito feliz com isso na hora que tiver que pagar a sua conta de luz, certo? Então, de repente, você só molhar uma toalha com água quente, colocar ali na região, vai ser mais eficaz, vai deixar ali por uns 20 minutos, isso vai ajudar a relaxar a musculatura, e vai repetir isso algumas vezes ao longo do dia, certo? Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, é vir palpando. Você coloca as duas mãos atrás do pescoço e encontra onde que é o centro, onde tem uma, vamos chamar assim, uma bolinha no pescoço. O que é essa bolinha ali? Nada mais é do que o centro da vértebra. Então você vai ver que tem uma em cima da outra, porque a gente tem uma vértebra em cima da outra. Então assim que você achar onde está isso, você vai pôr a mão levemente para o lado. Quanto para o lado, Bruno? Mais ou menos 2 níveis. O que eu quero dizer com 2 níveis? 2 dedos, mais 2 dedos seus, vai dar mais ou menos onde a gente precisa trabalhar. Então você põe aqui, pega uma distância de mais ou menos 2 dedos seus, e aí você vai fazer o seguinte, você vai apertar de um lado. Então imagine que eu estou com a minha mão lá atrás, na minha coluna cervical, e eu vou fazer esse movimento aqui, deixa eu apoiar meu braço para ficar fácil. Vou fazer isso aqui, ó, vou apertar de um lado, e vou apertar
do outro lado. E aí você vai tentar sentir se tem um lado que você consegue apertar mais. Então você faz de um lado, de outro, de um lado e do outro. O lado que você conseguir apertar menos é porque ele está projetado para trás. Então o que você vai fazer? Vai pegar o lado que vai menos, o que está projetado atrás, e você vai ficar massageando, empurrando ele para frente. Bruno, por que eu não pego o outro que está para frente e põe para trás? O pequeno gafanhoto, me fala como é que você vai pegar aqui assim e ficar empurrando lá para trás, vai se enforcar. Por isso que a gente pega o lado que tá para trás e empurra para frente, tá? É o jeito que você consegue fazer em casa. Então acha, identifica, pode ser que você ache um, pode ser que você ache mais pontos, tá? Provavelmente isso vai acontecer no pontinho dolorido, tá? Bem no pontinho onde é dolorido. E aí você pode apertar. Se isso for muito dolorido, aperta e mantém. Quando você apertar e assim, ó, você sentir uma dor que fica mais do que só embaixo do seu dedo, então você foi lá e apertou aquele pontinho. Você sentiu uma dor que está embaixo do seu dedo, mas também que essa dor espalhou, que essa dor correu, como se fosse um choquinho que foi parar lá dentro da cabeça, para baixo, não importa para onde vai. É uma dor que irradia, você vai manter essa pressão até a hora que parar de irradiar. Parou de irradiar a dor, sentiu só a dor na pressão ali onde está sentindo, pode soltar essa musculatura, certo? Então com isso você vai acelerar muito o relaxamento desse músculo contraturado e aí você já, além de tudo, vai realinhando a vértebra com esse pequeno movimento que eu te falei. Associa isso com uma bolsa quente, com a compressa quente, com a toalha quente, aí esse músculo vai ficar ainda mais relaxado. Aí vai acelerar a história da gente tirar essa contratura. E com esse músculo mais relaxado é mais fácil que a vértebra volte para a posição dela. Uau! Entendeste? Então, você entendeu agora o que é um torcicolo, o que causa o torcicolo e agora o que você faz para acelerar a cicatrização. Não é cicatrização porque nada machucou ali, certo? Mas para acelerar o processo de você sair, se livrar desse torcicolo, certo? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Peguei você no ponto A, trouxe até o ponto B. Eu sei que eu falei algumas coisas mais de anatomia, mas para você entender o processo todo, beleza? Se eu te deixei com dúvidas, mais do que um convite para você, é um pedido. Deixa as dúvidas aqui no comentário, tá? Vai ser um prazer responder as suas dúvidas. E digo mais, deixa aqui nos comentários sugestões de temas, tá? Aqui no YouTube vocês estão pedindo pouco, então acontece mais lá no Instagram. Vamos usar o YouTube aqui também, deixa aqui nos comentários coisas que vocês gostariam de saber, tá? Dúvidas que vocês têm, tudo que eu tiver ao meu alcance esclarecer para conseguir te ajudar, eu vou parar aqui e vou fazer isso para você, beleza? Mas eu preciso saber o que você quer, quais são as suas dúvidas para eu conseguir ir sanando, beleza? Gente, então, de novo, dá aquela moral, deixa aquele like. Se você não está inscrito ainda no canal, tá perdendo, cara. Toda semana tem uma aula aqui, fora os videozinhos curtos que eu vou colocando ao longo da semana para você aqui, com várias e várias orientações. Então se inscreve, ativa aqui o sininho para que assim quando tiver vídeo novo, o YouTube já te avisar que tem vídeo novo, e quem sabe você conseguir ser ajudado, ou quem sabe você conseguir ajudar alguém com essa informação, beleza? Gente, foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado por parar para me escutar mais uma vez. Semana que vem a gente se encontra de novo, eu te vejo na sua cura. Lembrando sempre, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Um forte abraço.